irmãos, recebam todos a doce e gloriosa paz de Jesus. Você que trouxe Bíblia, Colossenses capítulo 1 e versículo de número 13, Epístola de Colossenses capítulo 1, nós iremos ler o verso 13, 14 e o 15. Colossenses 1, 13, 14 e 15. Enquanto você localiza o texto bíblico, para mim é um prazer estar aqui conhecendo os irmãos, mais uma vez com os irmãos. E a minha esposa não está presente, que essa semana ainda nossa primeira filha nasce. A Nathalie nasce até sábado, então ela está com barrigão nas últimas horas, só esperando Nathalie nascer. Deus abençoe o pastor Marcelo, obrigado pelo convite. Deus abençoe a pastora, em nome de Jesus. Os obreiros, Deus abençoe em nome de Jesus. Colossenses 1, 13, 14 e 15. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Está escrito assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 15 nós iremos finalizar. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Diga comigo bem alto: Jesus é a imagem do Deus invisível. Grita mais uma vez: Jesus é a imagem do Deus invisível. Toma os vossos assentos. Queridos, Paulo escreveu 13 epístolas. Paulo escreveu 13 epístolas. Alguém chega a dizer que Paulo escreveu 21, mas para nós chegou 13 epístolas. E 4 dessas 13 epístolas que Paulo escreveu, 4 foram escritas em prisões. Paulo escreveu 4 das 13 epístolas estando encarcerado, estando preso. E preso, Paulo escreveu a epístola de Filemon, de Efésios, de Colossenses. Paulo foi um instrumento de Deus mesmo estando em prisões. Escute isso que eu não vou te enfadar. E preso, Paulo ele aconselhava algumas igrejas, e dentre essas está a igreja de Colossenses. É interessante que Paulo ele nunca tinha ido na igreja de Colossenses, ele nunca foi, mas dentro de prisões ele aconselhava a igreja de Colossenses por intermédio de cartas. Ele estava preso, mas dentro da prisão ele tinha certa liberdade de escrever cartas e mandar para os irmãos de Colossenses. É interessante que os soldados em Roma que prendiam Paulo, eles tinham tanto medo de Paulo escapar, que havia um soldado preso a Paulo, com medo de Paulo fugir, porque Paulo mesmo preso, ele aconselhava as igrejas. E ele vai escrever a epístola de Colossenses estando preso. O pastor de Colossenses, da igreja de Colossenses, é um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos. Epáfras se converteu a Cristo ouvindo Paulo pregar. Agora Paulo está preso.
e ele é mentoreado por Paulo por cartas. A igreja de Colossos é uma igreja fiel, escute isso, uma igreja íntegra, uma igreja pura. Só que de repente dentro dessa igreja vai surgir um grupo que diz que Cristo não é suficiente para salvar. Um grupo vai começar a surgir dizendo que Cristo não é suficiente para salvar. Epáfras vai tentar combater o crescimento desse grupo, ele não consegue. O grupo vai crescendo, o grupo vai avançando. O pastor Epáfras não sabe o que faz. Ele vai ter que viajar de Colossos para Roma, para ir até a prisão, para ser aconselhado por Paulo o que ele iria fazer contra esse grupo que está crescendo, dizendo que Cristo não é suficiente para salvar. Epáfras viaja de Colossos para Roma, vai até a prisão de Paulo. Quando ele chega na prisão, ele vai relatar para Paulo o que está acontecendo com os irmãos de Colossos. E Paulo vai escrever essa epístola dentro da prisão. Paulo começa chamando a igreja de Colossos e os irmãos de Colossenses de igreja fiel. E Paulo, no capítulo 1, ele vai reforçar a suficiência de Cristo, dizendo que Jesus é suficiente para salvar, e que só Jesus pode salvar. E eu quero me deter apenas em 3 versos. E o primeiro verso que Paulo escreve dizendo é o verso 13, que Paulo vai reforçar, escute isso, a suficiência de Cristo, dizendo: o qual, o verso 13 está falando de Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos levou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No verso 13, Paulo vai reforçar a suficiência, dizendo que Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus Pai, por intermédio de Jesus, Paulo está dizendo para os irmãos, fez uma obra magnífica, uma obra incrível, uma obra fenomenal, de nos tirar do poder das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E 3 coisas aconteceu conosco quando Jesus nos transportou das trevas para a luz. A primeira coisa que aconteceu quando fomos transportados das trevas para a luz foi: o poder das trevas foi bloqueado sobre a nossa vida, paralisado. Quando Cristo te transportou, o poder das trevas estava te segurando, mas Ele entrou no quarto escuro das trevas, acendeu a luz da graça e tirou você da força do pecado. Escuta, e Deus é ao contrário às trevas. Aonde Deus está, não tem trevas. Escuta, porque presença de Deus, ausência das trevas, mas ausência de Deus,
presença das trevas. Sabe por que você estava envolto pelas trevas? Porque Deus não estava. Mas a primeira coisa que aconteceu, o poder das trevas foi jogado por terra. As trevas caiu por terra. E Deus é tão ao contrário às trevas, porque Gênesis 1 diz: e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é tão ao contrário às trevas, que Jesus, pregando para os seus discípulos, gritou dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu estou pregando para alguém que estava preso pelo poder das trevas. Primeira coisa, Ele te libertou das trevas. Segunda coisa que Jesus fez, quando Ele nos tirou das trevas, Paulo está dizendo, Ele nos tirou da potestade, do poder. Escuta, e a Tocha dá um grito de glória agora, e nos transportou. Ele transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essa palavra transportar, você vai lembrar agora, porque quando Jesus foi para o deserto, estava em jejum, o diabo apareceu fazendo uma proposta: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus repreendeu ele, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus repreende o diabo, agora lá vai, o diabo transportou Jesus do deserto, pastor, para o alto de um monte. O diabo transportou. Escuta. Só que as coisas passadas são sombras das futuras. Na Bíblia, as coisas passadas são sombra das futuras. O diabo transportou Jesus do deserto para cima de um monte. Aí depois da cruz, Jesus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque as coisas passadas são sombra das futuras. Escuta, o diabo transportou Jesus para o alto de um monte, dizendo: se tu prostrares e me adorares, tudo isso eu te darei. Mas o que o diabo está oferecendo é coisa passageira, é coisa pequena, é coisa fútil. Mas quando Jesus te transportou das trevas para o reino dele, Ele te levou para a coisa grande, para a coisa eterna, para a coisa grandiosa, para a coisa poderosa. Eu estou pregando para quem foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Terceira coisa que aconteceu, quando fomos transportados do poder das trevas, da potestade das trevas, para o reino do Filho do seu amor, e os Tocha dá o maior grito de glória agora. Terceira coisa, quando Ele transportou, fomos libertos de qualquer possessão demoníaca. O diabo até chega perto, mas não toca, porque Ele já te tirou do poder das trevas. Você foi transportado das trevas para a luz. Então o poder das trevas não pode mais te tocar. Escuta. E Paulo continuou dizendo, verso 14: em que pelo seu sangue temos redenção. Primeiro, Ele nos transportou das trevas para a luz.
Segundo, nos deu redenção pelo seu sangue. Pregador, e que redenção foi essa? A redenção que aconteceu, escuta, estava todos, eu, você, os obreiros, as igrejas do país e do mundo, olha aqui para mim, na fila da condenação eterna. Estávamos debaixo de uma dívida e ninguém conseguia pagar essa dívida. Pregador, e aonde essa dívida se iniciou? Olha aqui, essa dívida se iniciou no Éden. Quando o homem peca, quando o homem lá no Éden come do fruto proibido, escuta, o homem se esconde de Deus. Deus desce no Éden, na viração do dia, procurando Adão. Adão, por causa do pecado, se escondeu. E Deus está procurando Adão no Éden, dizendo: Adão, cadê você? E ele está escondido. Aí Deus vai perguntar: Adão, por acaso você comeu do fruto proibido? Adão vai dizer: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Deus vai até Eva, e Eva vai dizer: foi a serpente. Deus foi até a serpente e falou para a serpente: serás maldita, arrastará o seu ventre no pó da terra, e da terra comerás, por inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirás a sua cabeça. E aonde a dívida começou, pregador? Aqui. Porque quando os olhos do homem se abriu, viu que estava nu. E dentro do Éden, Deus matou um animal, pegou a roupa do animal, cobriu a nudez de Eva, a nudez de Adão. E a pustocha, a dívida começou aqui. Porque no lugar perfeito, um sangue foi derramado, um inocente morreu. E por causa desse sangue que começou no Éden, o pecado viu uma brecha e entrou. Os patriarcas pecaram. O pecado derrubou todos, porque a dívida começou no Éden. Deus olhou para a terra e falou: vou matar todos. Constrói uma arca, Noé. Olha aqui para mim. Deus mandou o dilúvio, limpou a terra, só sobrou Noé e sua família. Mas mesmo assim o pecado foi dentro da arca. O pecado veio contaminando todos. Os reis pecaram, os profetas pecaram, os juízes pecaram. Sansão, o homem cheio do Espírito Santo que matou 1000 filisteus, pecou. Salomão, aquele que pediu sabedoria, pecou. Os profetas maiores e menores pecaram. João Batista, o último profeta, não conseguiu pagar a dívida. De repente, alguém se levantou do lado direito do trono de Deus, olhou para baixo e falou: Pai, a dívida que começou lá no Éden, eu vou pagar. Urimicola Maia, eu vou pagar a dívida, Pai. Eu vou, se isso não for suficiente para você dar glória, eu não sei mais o que falar. Eu vou pagar a dívida. E antes de Cristo pagar a dívida, nós estávamos na fila da condenação eterna. O pregador estava lá, quem canta estava lá, quem prega estava lá,
Quem profetiza estava lá, mas Jesus falou: eu vou pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida que começou no Éden. Se começou com sangue, Pai, eu vou pagar com sangue. Uri me rola machore me cala marraia. E como você vai pagar? Eu irei se manifestar no ventre de uma virgem. Eu vou nascer, eu vou crescer, vou iniciar meu ministério com 30 anos. Meu ministério vai durar 3 anos e meio. E de repente, com 3 anos e meio, eu vou subir para o Calvário, carregando o patíbulo nas costas. E tudo isso aconteceu. Ele pegou o patíbulo e subiu em direção ao Gólgota para pagar a dívida que começou lá no Éden. Quando ele chega no Gólgota, irão pregar os seus pés, irão pregar suas mãos, irão colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e de repente irão levantar a cruz, e ele vai dizer: agora, Pai, que eu vou pagar a dívida. Quando o seu sangue bateu na terra, ele gritou na cruz dizendo: está consumada. A dívida foi paga. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: está preparado para dar o maior grito de glória agora? Diga: está preparado. Diga: está preparado para dar o maior grito de glória nessa noite de quinta-feira. E é pros tocha da glória. Quando ele gritou na cruz: está consumado. A cédula, a dívida foi rasgada. Ele rasgou a dívida. O pregador, o cantor, os obreiros que estavam na fila da condenação eterna, ele entrou na fila e falou: tá pago, tá pago. Quem pode adorar, levanta a mão, abra a boca e dá glória. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. A dívida foi paga. O sangue foi derramado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá pago. Escuta. E quando ele estava na cruz pendurado, pastor Marcelo, e o seu sangue bateu na cruz, e da cruz bateu no chão, aconteceu a redenção. Na cruz do Calvário aconteceu uma redenção. Estávamos presos. Quando o seu sangue foi derramado, as prisões caiu. Escuta, e é pros tocha agora. É pros tocha. Na cruz aconteceu a redenção da nossa alma e do nosso espírito. Na cruz, a nossa alma e o nosso espírito, que estava condenado, aconteceu a redenção. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus entrou no santuário, olha aqui para mim, e fez um sacrifício perfeito. Não foi com sangue de bode, nem de touro, foi pelo seu próprio sangue. Agora ela vai. Pregador, se na cruz aconteceu a redenção da nossa alma e do nosso espírito, quando vai acontecer a redenção do nosso corpo? Sabe quando vai acontecer a redenção do nosso corpo? No arrebatamento da igreja. Pastor Marcelo, pastora, a obra será completa no arrebatamento, aonde
unção de pregador. Está escrito que a obra será completa. Lá vai 1 Coríntios 15 ou 52, está escrito assim: no momento, num abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Lá vai. No arrebatamento da igreja, a obra será completa. E se eu estou pregando para alguém que vai ver a obra completa e que vai subir, por favor, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca e dá o maior grito de glória. Eu estou pregando para a igreja que vai subir. Urai chorei. O sangue de Jesus. Oh, o sangue de Jesus é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Eu vim pregar sobre algo que é maior do que o ouro, que é maior do que o diamante, que é maior do que qualquer coisa, que é o sangue precioso de Jesus, que te libertou na cruz do Calvário. Eu não te enfado. Na cruz aconteceu a redenção da alma e do espírito. No arrebatamento vai acontecer a redenção do corpo, porque o diabo não toca no seu espírito nem na sua alma. Mas ainda por um pouquinho de tempo a morte tem poder sobre o corpo. Mas vai chegar um dia, Orai, Anori, Nauai, Colomai, Dorevio, Saua, Colamauachorgia, Calamaraxéria. Vai chegar o dia que isso que é corruptível será revertido da incorruptibilidade. Isso que é mortal será revertido da imortalidade. Então serás dita a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Só quem está ansioso para esse dia, joga as duas mãos para cima e dá glória. Escuta que eu vou finalizar. Se no 13, Paulo está dizendo que nós fomos levados das trevas para o reino do Filho do seu amor. No 14 ele vai dizer que fomos libertos pelo seu sangue. Aí no 15 eu entro na minha mensagem, vou finalizar agora. E no 15, pastor, ele vai dizer: o qual é a imagem do Deus invisível. Oh, Nai coletria. Olamana comina forgi jorimikaia. Uramana kona hai chocote. Katatashoke terremifawa. Calamaracole menekemini forgidurimi calamatéria. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E esse é o tema da minha mensagem: Jesus, a imagem do Deus invisível. Escuta, quer saber quem é Deus? Só olhar para Jesus. Olha para mim. Alguns minutos, vou finalizar agora. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus.
Vou finalizar. A cidade que está a 100 quilômetros daqui, você não vê, mas você sabe que ela existe. Porque não vê não significa que não existe. E isso é Deus. Você não vê, mas Ele existe. E agora ela vai. E a sua distância de Jesus vai revelar a sua distância de Deus. Eu faço uma aplicação e finalizo agora. Pregador, e por que Jesus é a imagem do Deus invisível? Jesus é a imagem do Deus invisível porque Ele é antes de todas as coisas. Se você não dá glória porque está mal, eu vou ler. Ele é a imagem visível porque Ele é antes de todas as coisas. João, no seu evangelho, no capítulo 1 e no verso 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Eu vou finalizar agora. E Pedro escreveu dizendo que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 fala que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação. João Batista olhou para Ele e falou: Ele é antes de mim, depois de mim e maior do que eu. Quem pode dar glória? Ele é a imagem do Deus invisível porque Ele é antes de todas as coisas. Agora lá vai. Eu vim pregar sobre Ele, porque dele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Escuta, se você não gosta de ouvir sobre Ele, você vai no culto errado, ouviu o pregador errado. Mas se você ama o Jesus Cristo crucificado, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, não fica de boca fechada não, abre a boca e dá glória. Fica de pé. Ele é a imagem do Deus invisível. E a imagem do Deus invisível, pastora, à medida que eu pregava, toque-te, euforia, oremiojoria, calaio, eu vi uma resposta de Deus para a vida de vocês. Escute isso. Acho que todas as vezes, pastor, que eu vim aqui, é a primeira vez que Deus me usa falar com vocês. Escute isso. Eu via um coração de pedra. Escute.